Faço a saudação ao vereador Orlando Silva pela feliz iniciativa de promover essa sessão de homenagem a Pedro Pomar. Saúdo o restante da mesa, saudando o presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, Renato Pedro. Faço um abraço muito fraternal, muito sincero, muito sentido, a Nancy, irmã de Ângelo Arroio, a outra Nancy, sobrinha de Ângelo Arroio, e de maneira mais sentida pelo momento, aos dois filhos de Pomar que estão aqui presentes, o Eduardo e o Jonas. Os dois últimos anos, de 2012 e este ano de 2013, concentraram alguns aniversários importantes e simbólicos, especialmente para aqueles que são envolvidos na história adulta social brasileira, pessoal de esquerda, pessoal socialista, pessoal comunista. Alguns aniversários, seja em 2012, seja em 2013, são absolutamente característicos. Em 2012, houve os 40 anos do início da guerrilha da Araguaia. Houve os 50 anos da reorganização do Partido Comunista do Brasil. Houve os 90 anos de 3 acontecimentos, dos mais marcantes de toda a história do Brasil, especialmente no último século, que foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, o levante dos 18 do Forte de Copacabana e a fundação do Partido Comunista do Brasil. Houve ainda os centenários de nascimento de João Amazonas, Maurício Graóis e Jorge Amado. E houve 120 anos de Graciliano Ramos. 2013 já começa com os 40 anos de incorporação de ação popular no Partido Comunista do Brasil. Os 50 anos da fundação da ação popular. E o centenário de Pedro Pomar. Para os que são relacionados com essa temática de esquerda, esses 3 acontecimentos, o centenário de Amazonas, de Graóis e de Pomar, nesse contexto, são os mais significativos. No ano passado, o partido teve a iniciativa louvável, correta, de promover homenagens aos centenários de Amazonas e de Graóis. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de homenagear Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar. Pedro Pomar nasceu às margens do Rio Amazonas, na longínqua e pequena cidade de Óbidos, a 1.100 quilômetros de Belém, rio acima. É um lugar chamado de Garganta do Rio, ou Fivela do Rio, porque é a parte do Rio Amazonas mais estreita, onde de uma margem para outra só existe 2 quilômetros, só existe 2 quilômetros. Aos 13 anos, Pomar foi estudar em Belém, como aqui já foi dito pelo Renato, começou a se envolver no movimento estudantil, fazia o 3º ano de medicina, quando foi preso pela primeira vez, em 1936. Foi solto em 1937, voltou à cadeia em 1940, e em 1941, juntamente com o Amazonas, empreendeu uma fuga no Brasil e demandou o Rio de Janeiro. Só que naquela época, o rito da cadeia sai de Belém do Pará para vir para o Rio de Janeiro, através daqueles bens de transportes rudimentares, daquelas estradas inexistentes. Eles chegaram aqui como Rio 2 meses depois. Segundo Milton Santos, os homens são apresentados em suas vidas a 3 mundos: um mundo como fábula, como perversidade e
como necessidade e possibilidade. Como fábula, é o mundo que eles é apresentado como se existisse. Um mundo rosa, eivado de fantasias que encobriam as liberdades. No caso do Brasil, na época de Pomar, era um país dirigido com seriedade, em função da sociedade, pela grandeza nacional, pois que esse país tinha grandes amigos, entre os quais uma grande nação do norte, pelos Estados Unidos. Logo, veio o mundo como perversidade. Então, é o mundo real, concreto, e no caso, é o mundo do atraso, da miséria de muitos, da riqueza de alguns, da dura luta de classes, da criminação do norte, ameaçando a nossa soberania e saqueando as nossas riquezas. Finalmente, veio o mundo da necessidade e da possibilidade, que é um mundo que precisa ser construído para espancar a miséria e distribuir a riqueza, para crescer e desenvolver a economia e o bem-estar de todos, e para resgatar a sua soberania. Esses anseios e esses sentimentos levaram Pomar logo cedo ao Partido Comunista do Brasil. E aí, anseios e sentimentos foram retocados, amadurecidos, reunidos e desenvolvidos. Quando Pomar morreu, o partido tinha 54 anos de existência. E ele participou em 42 desses 54 anos, 33 dos quais como dirigente. Formado na escola dos velhos comunistas, de espírito bolchevique, a participação de Pomar na vida política e partidária tinha as marcas do entusiasmo, da seriedade, da coragem, do desprendimento, da altivez, da honestidade. E assim ele percorreu parte da história do Brasil e ajudou a escrevê-la. O livro de Oswaldo Bertolini, Pedro Pomar, Ideias e Batalhas, que será lançado ainda hoje, relata com detalhes diferentes aspectos do seu hábito de estudar e de escrever, seu amor para com a família, que construiu com a sua companheira Catarina Patrocínio Torres, que com ele se casou quando tinha 17 anos, que com ele teve filhos e que com ele viveu até quando ele foi morto. Aqui sinalizaremos alguns desses eventos de passagem. Antes de tudo, registremos, sobretudo para as novas gerações, que vivemos hoje no Brasil uma situação de liberdade política já há 37 anos, a contar da anistia parcial que conquistamos em 1976. Mas no passado, as liberdades não duraram tanto tempo assim. O maior período de prevalecimento da liberdade política do Brasil foi o que se seguiu à Constituinte de 46, e só durou 18 anos. Por isso, na longa trajetória de lutas vividas por Pedro Pomar, ele se bateu durante anos a fio pela conquista da liberdade política. Isso se deu nos períodos ditatoriais dos governos de Vargas, no governo repressivo de General Dutra, e desde o primeiro dia em que a ditadura militar de 64 se implantou no Brasil, até o momento em que essa mesma ditadura assassinou Pomar. Por outro lado, os momentos em que vicejava a liberdade e a democracia, Pomar e o seu partido ganhavam os espaços públicos com desenvoltura e com alegria, como aconteceu logo após a anistia em 45, quando o principal líder comunista, Luiz Carlos Prestes, deixou a cadeia. O partido organizou uma das maiores manifestações políticas já realizadas no Brasil e na cidade de São Paulo, o grande comício de 15 de julho no Pacaembu, intitulado São Paulo a Luiz Carlos Prestes. O Pacaembu era então o maior estádio da América do Sul, e
ficou lotado. Gente ilustre compareceu, como o general Miguel Costa, que com Prestes dirigia a coluna invicta, também chamada de coluna Miguel Costa Prestes, ou simplesmente coluna Prestes. O escritor Oswaldo de Andrade e conhecidos membros do Partido Comunista do Brasil, como o romancista Jorge Amado, o ferroviário Mário Scott, a feminista Luísa Peçanha, os intelectuais Caio Prado Júnior, Milton Caires de Brito, o cientista Mário Schimber e muitos outros. Havia ainda um convidado especialíssimo, o marxista, o grande poeta, que receberia logo depois o Prêmio Nobel de Literatura, o recém-eleito senador pelo Chile, Paulo Neruda. A presença de Neruda trouxe ao evento um prestígio suplementar. O poema que ele deu, escrito especificamente para aquele momento, intitulado Dito do Pacaembu, impressionou vivamente. O comício do Pacaembu foi um evento notável, um êxito extraordinário. Um dos seus principais organizadores foi Pedro Pomar. Beneficiando-se das liberdades recém-afirmadas na Constituição de 46, os comunistas da Câmara Federal receberam um grande reforço em 1947. Em eleições suplementares em São Paulo, foram eleitos pela legenda do PSB, Pedro Pomar e Diógenes da Câmara. A votação de Pomar foi a maior daquela época no Brasil. Em São Paulo, naquele período, mais de 100 mil votos. Mas as liberdades que prevaleciam sofriam tanto sobressalto que 2 anos depois de promulgada a Constituição de 46, todos os 14 deputados e um senador, membros de uma bancada que muito contribuiu para a elaboração da Constituição de 46, que foi a bancada do PCdoB, todos tiveram seus mandatos cassados e o registro do seu partido anulado. Pomar e Arruda escaparam dessa turbulência, pois, embora comunistas conhecidos e reconhecidos, foram eleitos por uma legenda. No início da década de 50, liberdades existiam, mas não a ponto de aceitar a realidade do Partido Comunista. Este mantinha uma rede de aproximadamente 25 jornais